Eu saúdo a todos nessa noite com a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para dar crédito à palavra, né? Dar crédito à palavra é uma coisa que é necessária na nossa vida. Independente de quem você seja. Sem a palavra, sem o conhecimento da palavra, é impossível você agradar a Deus, porque você não vai saber os segredos que a palavra carrega para cada um de nós. Segredo esses que está dentro da palavra. E todos os dias, nós praticamente estamos aqui aplicando a palavra não para quem deseja, para quem pensa que quer, mas para quem deseja, né? Desculpa, eu inverti aqui a coisa. Quem deseja, ele alcança. A Bíblia diz que você e eu alcançamos, porque o Senhor, ele nos dá quando nós procuramos. Difícil é quando nós não desejamos tal coisa. Então, hoje a palavra de hoje, eu vou ser breve também, como os outros cultos, estou fazendo ele um pouco mais curto, para que a gente não tome muito tempo, né? Às vezes a pessoa está cansada, precisa jantar, descansar, né? Nós vamos ler em 1 João 5:4, eu já li isso aqui, mas vou ler de novo, para que a gente possa aí compreender o desejo e a vontade do Pai, dentro dos requisitos que é necessário para que cada um de nós estamos servindo a Deus, possamos, de uma certa forma, nos enquadrar naquilo que Deus quer para a vida nossa. Qual a leitura de hoje? 1 João 5:1. Nós vamos até o 4, eu acho que vai. Todo aquele que crê em Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, de igual modo ama também o que dele foi feito, o que dele foi gerado ou feito, né? Todo aquele que crê em Jesus Cristo é nascido de Deus. Mas como pode alguém nascer de novo? Por que a palavra fala nascer de novo? Quando a palavra fala isso, ela está se referindo a nascer de novo espiritualmente. Espiritualmente, com relação ao seu e o meu caráter, com relação à maneira que nós vemos as coisas. É isso que Deus está falando. Eu vou mudar a tua maneira de ver, a nossa maneira de ver. Eu falo isso hoje com muita propriedade por uma questão muito simples. Quando eu não era crente, evangélico, que não servia a Deus, eu tinha uma maneira de levar a vida. Levava a vida na prepotência, na arrogância, na ignorância e aí sucessivamente. Mas todo aquele que crê em Jesus Cristo, a Bíblia diz que é nascido de Deus. E as coisas de Deus, ela provém de encontro com a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela prevalece na vida do homem e da mulher que se entrega à vontade que o Todo-Poderoso quer. O difícil é essa conversa aí. Como pode alguém se entregar totalmente a Deus? Renunciando. Esse é o segredo. A renúncia vai fazer com que você comece a repudiar as coisas do mundo e automaticamente adaptar em cada um de nós, trazer para nós essa nova maneira de viver. Servir a Deus é desistir de nós mesmos. Servir a Deus é nós pedirmos a Deus aquilo que nos falta para a questão de viver melhor nessa terra. E viver melhor nessa terra não significa que nós não vamos ter luta. Pastor Gilmar e missionária Cida Lima, sejam bem-vindos. Gostei da moto, a moto bonita, hein? O menino comprou, né? Que coisa linda a moto. Então todo aquele que crê em Jesus Cristo é nascido de Deus. Muitos questionam como pode alguém nascer de novo. É simples, é só olhar para mim, olhar para outras pessoas que tiveram uma vida arraigada de desgraça lá atrás, que produziram muita coisa negativa, que já viveram no mundo do crime, que já viveram no mundo da macumbaria, tudo isso é você colocar a tua vida numa posição
e rever todos os nossos conceitos. E quem pode rever os nossos conceitos e fazer com que eles mudem a nossa maneira de agir, nossa maneira de viver? Só existe um que pode fazer isso. É Deus. Quando você e eu dermos lugar a Ele. Se nós darmos lugar a Ele, certamente a Bíblia diz que nós viveremos e teremos vida longa nessa terra, porque Deus, não é o homem para que minta. Se o Senhor te prometeu tal coisa, Ele vai fazer. Mas da onde deriva toda essa oportunidade para a minha vida? Deriva da palavra. Que é a deriva, pastor Zé Carlos? Nasce, vem da palavra. Quanto mais você adentra dentro dela, mais você aprende. E aprendendo, você vai aprender a resistir à tua própria carne, às potestades de inimigo que a gente tem, que a gente não consegue ver, mas está aí. A negatividade que se aproxima da minha vida e da tua vida. Isso tudo não é uma coisa em vão, existe, não é uma coisa que vai saindo aí. Não, isso acontece na vida de B, de A, não. Acontece na minha e na tua vida se nós não darmos lugar e crédito a Deus. Quando nós estamos dando crédito a Deus, a irmã Rosimeire Santos Ventura, o José Ventura também deve estar por aí, um abraço para vocês e a paz do Senhor. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. A leitura de hoje é 1 João 5 e versículo 1, onde diz: todo aquele que crê em Jesus Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, de igual modo, ama também o que dele foi gerado. Eu não posso ser imparcial com as coisas de Deus. Quando eu me refiro a Deus, dizendo, peço oração pela saúde do José, está com Covid. Poxa, eu pensei que essa doença já tinha até sumido. Ainda existe essa doença por aí, né? Eu nunca vacinei, eu tenho o maior medo de pegar isso. Mas até agora Deus tem me dado livramento. Rose Souza, a paz do Senhor Jesus, abençoe as suas vidas. Amém. Então nós temos que dar ênfase e crédito a essas promessas que Deus nos faz. São promessas essas vindas direto do céu. Porque a palavra quando diz todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus e todo aquele que ama o Pai, de igual modo, ama também o que dele foi gerado. O que foi gerado dele, ali está o Batista, se eu não estou enganado, já está ali, o Batista e a Edna. Faz dia que vocês sumiram, o que houve? Senti falta tua aqui, Batista, você é o Pedrada. Seja bem-vindo. Então, a palavra diz, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo e é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai de igual modo, ama também o que dele foi gerado. Quando a gente se encontra com essa palavra, a gente pensa que o que foi gerado de Deus, a primeira coisa que a gente pensa é que é o Filho. Mas não foi só Jesus que Deus deixou. Deus deixou, da paz do Senhor, Pedro, da paz, meu filho. Deus deixou, além do Filho, que foi o que sacrificou pela minha e pela tua vida, independente do que você esteja vivendo, acredite somente numa coisa: o Senhor viverá para sempre na minha vida e na tua vida, se nós darmos crédito ao que Ele tanto deseja, que é o melhor para todos nós. É isso que nós não levamos muitas vezes em consideração. Nós levamos muitas vezes a Deus do nosso modelo. E do nosso modelo, eu sempre digo aqui, nunca funcionará. Porque o Senhor tem o modelo dele, o jeito dele. E Ele quer aplicar isso na minha vida e na tua vida. Quer cantar a vitória? Entra na palavra. Então, assim, tudo que foi gerado por Deus, a oportunidade primeiro, né, que foi gerada na cruz, a oportunidade que foi lançada até a nós, gentil. O que é gentil, pastor Zeca? Gentil era um povo que não tinha nada a ver. Jesus veio pelo povo de Israel e não por nós.
Era esse o sentido da coisa. Mas o povo o repudiou, não quis Jesus. O povo de Israel até hoje tem Jesus como um profeta, não como um Cristo, como um Salvador, como um Redentor, aquele que deu a vida na cruz, né? Para constituir ou adquirir cada um de nós, tirar das mãos de Satanás. E é isso que Jesus fez. Ele abriu, ele rasgou o céu foi rasgado naquele dia e criou em nós uma possibilidade extremamente grande de comunicarmos com Deus diretamente. Além disso, ele cria a possibilidade de cada um de nós um dia irmos morar com ele na Nova Jerusalém. E é isso que muitos não estão levando mais em conta. Nós estamos, não vou generalizar, não é todos nós, mas boa parte de nós queremos uma parte de Deus, a outra não. Então aqui a Bíblia diz que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo e é nascido de Deus, todo aquele que ama o Pai, de igual modo, ama também o que dele foi gerado. O que foi gerado de Deus, pastor Zé Carlos? Muitas são as coisas. Além de oportunidade, além do resgate, tudo ele gerou. Ele gerou hoje o livre-arbítrio para alguns, né? Nem todos têm livre-arbítrio. Ué, pastor, nunca vi falar disso. Cuidado, viu, que eu já vi crente falar para mim. Pastor Zé Carlos, eu tenho livre-arbítrio, eu vou aonde eu quero, eu faço o que eu quero. Não. Uma vez você estando sob o controle de Deus, quando você permite que Deus não é ladrão, tem mais isso. Deus não é ladrão. Quando nós permitirmos que Deus venha adentrar dentro de cada um de nós, e aí a gente permite que Deus venha ter o controle da nossa vida, tudo passa a ser diferente. Porque quem está sob o controle de Deus, ele se torna uma pessoa mais observadora, cuidadoso, vigilante. A Bíblia diz vigia, para que ninguém te tome a tua coroa. Cuide, para que você não caia num certo descaso com as coisas de Deus. Nós não podemos querer só parte A de Deus, temos que querer as duas partes. Parte A, parte B. E a parte B, pastor, ela está onde? Está na minha e na sua renúncia. É aí a parte B que ninguém quer. O vinde a mim todo mundo quer. E eu vejo tanta gente dizendo que vai morar no céu, mas quando a gente olha para a vida da pessoa, não bate com o que está escrito. E a palavra ela foi gerada por Deus, foi inspirada por Deus, para que você e eu venhamos a ter uma convivência, interagir melhor com Deus. E é bem aí a confusão que muitas pessoas fazem. Ele aceita o vinde, mas ele não aceita a mudança. E se nós não aceitarmos a mudança como ela tem que ser, automaticamente nós vamos estar se distanciando de Deus. Porque Deus não quer você e eu pela metade. Ele quer você e eu por inteiro, e não pela metade. É o que eu vejo muitas pessoas fazendo nos dias atuais. Que é Deus, mas eu quero só uma parte, a parte que me agrada. E tem a parte que dói, tem a parte que machuca. Porque mudanças, geralmente na nossa vida, vai gerar algum tipo de constrangimento. Esse é o pior, para que muitas pessoas me compreendam o que eu estou falando nesta noite. Eu estou falando aqui de renúncia. Aceitar as coisas de Deus é você negar a si mesmo, a Bíblia diz. Nega a si mesmo e me siga. Não existe outro caminho ou outra possibilidade de nós agradarmos a Deus parcialmente. O único caminho que a Bíblia diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é você entrar de cabeça nisso e dizer, Senhor, eu sei que eu sou falho, admitir todas as suas falhas diante de Deus. Eu estou vendo ao contrário, as pessoas estão admitindo falha para o amigo, para a amiga, mas não admite para Deus.
Então o Senhor, ele é bem categórico aqui, ele é bem direto, ele diz, de igual modo, ama também o que dele foi gerado. Você e eu estamos amando as coisas de Deus da forma que deveríamos amar? Ou nós estamos amando uma parte, a outra parte, eu não vou entrar por essa porta? É bem aí que nasce a rebeldia. É bem aí que nasce o distanciamento. É bem aí que nasce uma igreja fria, que fala de Deus pela metade. Eu já fui em alguns lugares que eu saio de lá abismado de ver certos pastores manipulando a palavra, só a parte A da palavra. Se nós estamos em Cristo, nós temos que entrar com o corpo todo, não é com a metade. Principalmente na área da renúncia, hoje é uma coisa muito complicada. Tem pessoas que dizem, eu vou para tal igreja porque lá não cobra nada, lá não dá disciplina, o pastor lá é legal. O pastor legal vai te levar para o inferno, porque você é conhecedor, eu sou conhecedor. O pastor legal pode te levar para o inferno, assim como ele. Porque não existe esse negócio de você ter um pastor legal. Seu pastor não é teu amiguinho. Teu pastor não é um brinquedo seu. Não existe isso. O pastor, quando ele é pastor, ele corrige. Ele corrige porque isso está de direito na vida dele. Deus aplicou essa para que ele corrija, mas dentro da palavra, e não pelo que o pastor está vendo, mas por dentro da preciosa palavra. Você pode ter certeza que todo pastor assim, praticamente ninguém chama ele de meu amiguinho. Chama ele de duro, chama ele de tudo que é nome. Começa a pregar hoje a verdade não é minha, tá? A verdade é a palavra. Começa a pregar ela que você vai ver o tanto de inimigo que você arruma. Arruma, esse pastor é doido, para quem não precisa de tudo isso. Tem uma espécie chamada rebelde dentro da igreja, ou especinha, não entra pelas portas. Não entra. Mas quer pregar, quer cantar. E a Bíblia diz que sujo, de maneira nenhuma, nós estamos na posição que agrada a Deus. É preciso que nós venhamos a receber de Deus uma vestimenta branca e alva, que a Bíblia diz que o Senhor nos dá uma vestimenta nova quando nós aceitamos o Senhor, mas muitos de nós já chapiscamos isso. A roupa está suja. Uma parte está limpa e a outra está suja. E o Senhor ainda nos convida, e convida a Ed nas suas casas de rebelde. Verdade, Ismael. Tem muitas pessoas que não se enquadram, mas está lá dentro da igreja. E qual que é o nosso cuidado com esse tipo de pessoas? Porque tem dois tipos de pessoas dentro da igreja. Tem aquele que não entra mesmo, é rebelde mesmo, bora falar logo. E tem aquele que entra na igreja, mas ele não conhece nada. Aí o que não conhece é danado para fazer uma amizade com quem conhece, mas não quer entrar pelas portas. Já repararam que os que conhecem e não querem entrar pelas portas, ele quer, porque quer envenenar mais a igreja, ele quer trazer para ele pessoas para que se agrupe com ele. E aí a igreja vira um inferno, que aí gera fofoca, descontentamento, aborrecimento, vai gerar transtorno de todas as maneiras que a gente imaginar. E é bem isso que Deus não quer que nós venhamos a ser. Eu sei que cada um de nós temos uma falha, ninguém é perfeito. E é por isso que Deus já nos fez assim, dependente dele, porque nós não somos perfeitos. Cada um de nós temos uma falha, seja uma falha boa ou ruim, não existe falha boa, né? Mas cada um de nós temos uma falha, porque o Senhor diz, olha, eu olhei para baixo e não vi um justo sequer. Mas há aquele caminho aberto na Bíblia que diz, olha, procure se santificar cada dia mais.
Esse é o segredo da minha e da tua vitória. Esse é o segredo. Procura, mas como que eu procuro isso? Se aproximando de Deus, se aproximando das coisas que foi gerada por Ele. Se eu não impactar a Deus com as minhas decisões de chegar a Ele, Ele vai chegar a vós. É assim que é. Quanto mais você chega a Deus, mais você vai ter inimigo em algumas ocasiões, mais você vai ser perseguido. Não pense que não vai, porque vai. Porque daqui a pouco você leva o nome de crentão. Já viram isso? O crentão? Aquele cara é crente pra caramba. Não é que o cara é crente pra caramba. Não é que o cara é crente demais. Às vezes sou eu que não tenho nada com Deus. E a luz não bate com a escuridão. A Bíblia diz isso, que a luz e a escuridão, elas não se batem. E dentro da igreja, muitas vezes a gente encontra pessoas com essa, vamos dizer, dificuldade de interpretar o que Deus quer para a vida dele. Não é que falta ensino, não, tem ensino lá, tem escola dominical, apesar que tem um monte de igreja hoje que já não tem mais, né? Então, assim, essas pessoas nunca vão crescer espiritualmente porque não dá espaço para aquele que pode fazer isso. Mas está lá na igreja. Eu sempre brinco com a cara que os maiores inimigos meus hoje é crente. Não está lá no mundo, porque eu não vivo lá no mundo. Eu não vivo mais em boteco, não vivo mais cheirando pó. Eu não estou mais no meio dos amigos que mexiam com droga. Eu estou distante de tudo isso. Mas como que o senhor arruma aí inimigo? Combatendo aquilo que desagrada a Deus. Combatendo, não combatendo a igreja, que eu não tenho o direito de fazer isso, mas combatendo todo o mal dentro da palavra. E é aí que os inimigos nascem. Porque tem pessoas, a Bíblia fala do joio e o trigo, elas crescem juntas. É fácil da gente entender isso. E se eu ficar lá me preocupando com quem está morrendo dentro da igreja espiritualmente e não cuidar de mim, daqui a pouco eu também vou estar morrendo junto com essa pessoa. Porque essa pessoa não dá crédito às coisas de Deus e eu daqui a pouco começo a me aborrecer com isso. E daqui a pouco, Diadema, boa noite, família linda de Deus, a paz a todos. Dona Alessandra, boa noite, especial. Tuba, boa noite, irmão, com Jesus, né? Hoje eu tô mais gago, tá? Então, assim, boa noite, Diadema, que Deus te abençoe. Só na coruja, positivado, cara, fica sossegado. Aí tá aqui também a pastora Maria Aparecida e acredito eu que o pastor Cidercino já chegou em casa também, né? A paz do Senhor, família abençoada, que Deus vos abençoe. Nós estivemos lá na casa da tua mãe. Não sei se eu não estou enganado, acho que a Carla também falou com ela hoje, né? Com a irmã Joana, né? Nossa mãe, né? Virou mãe nossa, né? Ela é tua mãe biológica. Mas a irmã Joana é mãe de muitas pessoas espiritualmente falando, né? Então, assim, todo aquele que crê em Jesus Cristo, ou que crê que Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, de igual modo, ama também o que foi gerado dele. Onde está isso, pastor? 1 João, capítulo 5, versículo 1. É a palavra que está falando que eu devo amar tudo que é gerado de Deus. Mas tem uns seres humaninhos que não entra. Ou talvez já entrou, já vi pessoas lotadas de Deus e hoje está dentro da igreja neutro. Parece que o inimigo conseguiu neutralizar. Foi o inimigo ou foi ele mesmo que abriu a porta? Que a Bíblia manda que nós venhamos a vigiar. Ainda não chegou, já está chegando. Glória a Deus. João 1, versículo 3 diz assim: todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nós já lemos esse versículo aqui num outro trabalho que a gente fez que não tinha nada a ver com esse aqui. Mas como esses dias Deus tem me cobrado para me falar de valorização das coisas dele, então a gente voltou quase que no mesmo assunto, mas é um pouquinho diferente. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito.
Se você está aí de pé e eu estou aqui até hoje de pé, foi Ele que te manteve, que te mantém e que me mantém de pé até os dias de hoje. Cada dia na nossa vida, tem muito crente que não entende isso, que cada dia de vida que você e eu temos é um dia de crédito a mais para que você melhore na presença de Deus. A vida aqui embaixo é tudo transitório, daqui a pouco nós vamos embora. Mas o dia que eu dormir espiritualmente, fisicamente, eu vou ter certeza para onde eu vou se eu continuar rebelde, se eu continuar cada dia mais produzindo coisas que só vão de encontro com as coisas de Deus. Mas não é um encontro bom. Porque há pessoas que não tem mais, olhando humanamente, aquela pessoa não tem jeito não, porque não pode. Está dentro da igreja, mas a igreja não conhece ele. Está dentro da igreja, mas não entra em conformidade com as coisas que Deus quer. Está dentro da igreja, mas se puder, ele vai tirar. Já viu aqueles crentes que quando ele sai, ele quer tirar a igreja todinha? Eu já vi rebelde assim. Já vi até pastores que saem da igreja, depois fica visitando a igreja. Tá aí o Batista Pedrada aqui, sabe? Eu nunca fui lá, saí, o Batista ficou lá. Mas eu nunca fui lá. Uma vez que eu passei na frente, né? Eu acho que nem isso. Procurei não ir na casa do Batista. Procurei não estar muito próximo de quem estava lá. Porque agora havia um outro pastor que estava lá, não no meu lugar, que eu não tenho lugar certo. Na terra, você e eu, nós não temos lugar. Tem crente que diz, eu só sento naquela cadeira, aquela cadeira é minha. Mentira. Dentro da igreja, tu não tem lugar. Nem na terra você tem um lugar certo. O nosso alvo, a nossa moradia certa, ainda está por vir na nossa vida. Que é na Nova Jerusalém, se nós darmos crédito à preciosa palavra, que é onde diz aqui em 1 João, em versículo 1, que diz, tudo que foi gerado de Deus, se você e eu darmos crédito a isso, é notório e certeza que você e eu iremos nos encontrar com o Senhor e viveremos até então eternamente. Né? Tem isso também. Tem essa possibilidade? Não, isso é certo. Desde que eu dê ênfase às coisas que Deus colocou na nossa vida. Sei que tem coisa que é chato, eu não queria, é a carne nossa que diz isso. Mas quando o homem e a mulher não vivem mais, como Cristo diz, agora não vive mais eu, mas Cristo vive em mim, tudo vai se tornando fácil. Vai se tornando fácil, você vai se acostumando com as coisas de Deus, vai sentindo graça, e daqui a pouco eu e você nos posicionamos de uma certa forma diante de Deus, aonde Ele olha e se agrada de ver cada um de nós se esforçando dentro do limite de cada um. João 3,3 diz, Jesus respondeu-lhe declarando, em verdade, te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3,3, né? Na verdade vos digo, né, que se não nascer de novo, né, não é impossível, né, a pessoa ver a Deus. O que é nascer de novo? Nascer de novo, eu quando aceitei Jesus, eu vi essa conversa e fiquei meio perdido também. Vem cá, o que é nascer de novo? Não sabia eu que nascer de novo é um processo que Deus faz na vida da gente. É um processo às vezes lento, às vezes é rápido. Eu já vi pessoas que estavam... Vou dar um exemplo, Elias Vitorino, que de vez em quando está aqui conosco. Aquele lá nasceu de novo instantaneamente. Ele aceita Jesus e já foi para a posição e ele é daquele jeito até hoje. Mudou todos os conceitos. Mudou os amigos.
Porque há amigos que na nossa trajetória como homem e mulher de Deus, nós não podemos estar nem perto deles, porque tem certas pessoas que, exemplo, as pessoas que eu fumava pedra de crack com ele, vocês acham que é certo eu viver lá arranhando ele? É igual quando um pastor da casa de recuperação que eu estava, ele dizia assim: olha, gente, vocês que são ex-dependente químico, procura afastar das pessoas que usam essa porcaria, né? O que acontece? A pessoa às vezes sai de uma casa de recuperação, nem tá pronto ainda, porque a droga ela é desgraçada, que ela pensa num trem terrível, é a droga. Se você fica nervoso, você sente o gosto dela na boca. Isso quando o diabo não põe para você sonhar usando droga, você acorda extremamente nervoso. Aí veja bem, se eu não fui curado direito ainda, né, dentro de uma casa de recuperação, o nosso corpo vai pedir aquilo a vida pro resto da vida da gente. Basta ficar nervoso. Você quer ver quando bebe alguma coisa, uma pinguinha, qualquer coisa, uma cerveja, né? Você lembra na hora da droga, o subconsciente. Então, esse pastor avisava a gente: olha, enquanto vocês não estiverem firmes no propósito que foi gerado de Deus na tua vida, não pega uma Bíblia e diz: eu vou lá na boca pregar para dependente químico, porque você pode ficar lá. E eu achava que aquilo era uma conversa boba dele. Não, agora tô livre. Mas um certo dia, um rapaz, amigo meu, não vou dizer o nome dele, que é desnecessário. Veja bem, não é que aconteceu com ele? Ele tinha uma Bíblia dessas Thompson e falou com o pastor e falou para o pastor: eu vou lá e montei uma equipe aqui, vou evangelizar. Só que a equipe não foi. Quando ele chegou lá, as pessoas fumando os cachimbos lá, vocês não fazem ideia o que aconteceu. Ele, no desespero que bateu nele, ele trocou a Bíblia em 3 pedras de crack e voltou para a vida. E aí que eu vi que o pastor tinha razão. Ele dizia: tem outras pessoas que Deus, que não passou por onde vocês passaram, que a carne não vai exercer nenhum papel na vida deles, por questão que eles nunca usaram droga. E o Senhor vai mandar até esses dependentes químicos. Enquanto você não estiver firmado em Cristo, eu firmado em Cristo, não é bom a gente ir de encontro. Ainda mais eu que fui dependente químico. Hoje eu posso ir, eu falo com eles, eu converso com eles, mas hoje eu não sinto nada. Mas logo que você sai, então é o que acontece, irmãos, nos dias de hoje também, com relação à palavra de Deus. Tem pessoas que ele mal aprendeu a andar e já pega uma Bíblia e diz: o pastor não deixar eu ir pregar, pronto. Não é assim, não sabe nada ainda, não tem experiência com Deus de nada. É uma criança que pode se perder. Chama a famosa dor de cabeça para pastor. Porque a pessoa ainda não conhece, daqui a pouco ele se irrita, e tem umas igrejas aí que a pessoa chega de qualquer jeito, já põe para pregar. Basta falar bonito ou falar alguma coisa que esteja de concordância com eles ali. Aí a pessoa abre. Eu conheço uma pessoa assim. O pastor já deu logo, já é presbítero hoje, presbicho, né? Porque não conhece. Ele já é presbicho. Já é, não é presbítero, é presbicho. Porque ele não passou os degraus que o Senhor exige de cada um de nós que venhamos a passar. Se eu não estou enganado, é o Marco ou é o irmão do Marco, já está ali bem no cantinho, lá de Vale São Domingo, se não estou eu equivocado, né? Eu estou com outro óculos hoje e tem umas bolinhas aí que eu já sei quem é.
mas eu acho que é o Marcos, lá do Vale São Domingo. Então, Deus, ele vem de encontro conosco para reforçar todas as lacunas e brechas que nós temos. Então nós temos que passar um certo tempo na nossa vida dentro da igreja aprendendo como resistir o diabo e o diabo fugir da gente. E não sair feito doido, como eu vejo aí, tem pessoas que mal aceitou Jesus, já está dirigindo igreja. Uma pessoa dessa não está preparado para isso. O povo de Deus é algo muito especial. A paz do Senhor Jesus, meu amigo, meu amigo, que saudade, meu filho. Qualquer hora dessa a gente coloca o nariz aí, viu? Para quem não sabe, o Marco mora no Vale de São Domingo, uma cidade próxima a Pontes Lacerda. Pastor Cidercino e pastora Maria sabe muito bem aonde é essa cidade lá. Eles moravam lá perto, né? Então, nós temos que aprender, nós temos que dar um tempo para aprender, que conforme você vai aprendendo, você vai recebendo de Deus um certo reforço inabalável. Mas é esse probleminha dos dias atuais que as pessoas não querem mais. Não querem. Eu vejo o pastor Gilmar e missionária Cida Lima, eles quase, quando eles não estão aí, eles estão dirigindo alguns trabalhos. Notei que ele também toca, né? Eles estão o quê? Aprendendo, fazendo. Mas eles já têm horas de crente. Só no Piauí, com retorno, é que começou Deus a operar na vida deles. Existe um tempo para tudo. Não tem como eu sair de qualquer jeito e fazer a obra de Deus, porque o mundo jaz do inimigo e você pode passar vergonha, principalmente na rua onde eu trabalho. Nunca aconteceu nada conosco, não, mas eu já vi a taboca pegar preço. Eu era novo convertido, eu já contei aqui que eu coloquei os irmãos tudinho para trás de mim e chamei o cara pro pau. Quer dizer, eu estava pronto? Não. Mas era tudo novo convertido. Foi na rodoviária aqui de Tangará. Chamei o cara pro pau, ele veio falar umas coisas para nós. Foi na hora, eu era brabo. Extremamente brabo, sanguíneo, que só a gota. Coloquei a turma para trás. Vocês não se mete não. É eu e você, doido. Não vou aceitar você falar isso para nós, não. Hoje, se a pessoa vir, eu dou um jeitinho daqui a pouco. Ah, você virou covarde, pastor? Não! Hoje eu tenho mais responsabilidade, você tem mais responsabilidade com as coisas do que foi gerada pelo Pai, como diz a palavra em 1 João 5, versículo 1, né? Está lá que nós temos que amar tudo que foi gerado. E o que foi gerado? A Bíblia diz que nós temos que ser mansos, humildes, senão não entraremos de maneira nenhuma na casa de Deus. E é bem essa confusão aí. Eu ainda sou extremamente sanguíneo. Mas tem dia que eu saio caladinho, largo de mão, porque se eu for falar vai dar B.O. E quando a gente começa a se posicionar de agrado com Deus, parece que o inimigo sabe e começa a usar um ou outro para ver se o equipamento que Deus colocou na minha vida e na tua está funcionando. Pode ter certeza que você vai passar por algum aperto onde Deus testa. Vamos ver se você está em mim ou se você ainda está em você mesmo. Na pressão da carne, na pressão do sangue. Eu era muito determinado, tudo meu era muito rápido, decidia as coisas rapidamente. Então hoje eu já penso mais. Porque o que Deus adaptou em mim e adaptou em você, não é uma coisinha qualquer. Ele te deu da água da vida, me deu da água da vida, para que nós possamos agora nunca mais sentir sede, nem desejo. O que quer dizer sede, pastor Zé Carlos? Você agora não sente mais gozo em coisas do mundo, você não tem prazer em desagradar a Deus. Porque se o Senhor está de dentro para fora te alimentando,
O mundo pode estar pegando fogo em volta aqui, todo mundo pegando fogo, mas Cristo vive em mim. E no meio daquela turbulência toda, o Senhor gerou em mim um coração puro, gerou em mim estabilidade com relação ao lado sanguíneo, explosivo, direto. Então assim, você deixou de ser isso? Não, em alguns aspectos ainda sou, em algumas áreas, eu sou extremamente direto. Então o Batista, que é meu amigo aí, sabe. Eu sou extremamente direto, eu acho que eu não tenho que estar dando volta para falar uma coisa que venha a calhar ali na hora certa também. Não é porque você é direto, é sanguíneo, você vai explodindo com qualquer um, não é assim. Espera, porque se você é controlado pelo Espírito Santo, como Pedro foi, ele não deixou de ser autêntico. Mas agora, Pedro agia agora controlado pelo Espírito Santo de Deus, a natureza explosiva de Pedro, Deus melhorou ela, entende? E o Espírito Santo agora encobria toda aquela ignorância e a prepotência dele. Mas ele continuou extremamente direto. Quem aí não lembra que Pedro não ficava querendo saber que espírito que era? Não, pega a tua cama, levanta e vá-se embora, porque você está curado. Em nome de Jesus. Ele era assim, não tinha muita conversa. Ele era daquilo, eu estou dentro, eu estou fora. E a maioria de nós hoje, não vou generalizar, mas tem uma crentalhada aí que eu vou falar para tu, viu? Vou falar para vocês que dá medo, viu? De manhã é um tipo de pessoa, de tarde já é outro. Um dia tá falando contigo, no outro dia já não tá mais. Um dia tá lá pulando, saltando, mas se eu deixar ele uma semana, duas, sem dar oportunidade para ele ou para ela, já chega na igreja chateado. Quero eu não ter. Tô falando eu, tá? Deus é outra coisa. Quero eu não ter mais que pastorear dentro de uma igreja. Porque não é fácil. A igreja, a própria igreja, o trabalhar de Deus não está somente na igreja lá embaixo. Mas muitas vezes Deus vai permitir que a própria igreja que você dirige venha contra você. É Deus questionando a cada um de nós. Eu vou permitir para ver se eu estou regendo a vida desse pastor, desse missionário, missionária, desse dirigente. Eu vou ver se eu estou no controle ou se ele ainda ou ela é explosiva a tal ponto de não deixar que eu fale por ele ou por ela. Muitas vezes quem vai falar na minha vida, porque se eu dar crédito ao que foi gerado por Deus, tem muitas coisas. José Damascena, graça e paz, isso, porque eu acho que o José é lá de Brasília, né? É Brasília? O José, eu acho que é de Brasília, ele não é daqui de perto. Que Deus abençoe, meu filho. Então Deus, quando Ele nos dá alguma coisa, você pode ter certeza que quando Ele começa a abrir o teu coração, que você começa a abrir espaço para Ele, Ele vai enraizando e daqui a pouco Ele vai testar aquilo que Ele te deu. Será que eu estou pronto? Falo logo eu, não vou falar vocês porque eu não conheço a maioria pessoalmente, né? Será que estamos prontos? Temos que renunciar e dar crédito ao que foi gerado por Deus na nossa vida. Talvez você não tenha uma casa bonita, um carro bonito, mas o que você carrega é muito importante. O aprendizado, a vida em si. Larissa Cristielli, a paz do Senhor Jesus, amém. Santo André, São Paulo, eu sou de Carapicuíba, viu? Eu sou daquela banda lá também. Aqui em João 8,42 diz assim: replicou Jesus: se Deus fosse vosso Pai, vós me amareis, pois eu procedo de Deus. Estou aqui e não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Isso é Jesus respondendo a alguém. Ele disse: se Deus fosse o vosso Pai, o nosso Pai, vós me amareis,
pois eu procedo de Deus. É aí que mora a maior jaca que eu vejo dentro da... Porque muitas vezes a gente diz, eu estou na obra de Deus, ou estou na casa do Pai, e com certeza eu vou me posicionar. E não é bem assim que acontece. Muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que não dão crédito ao próprio Cristo. Não dá valor ao que ele fez. E quando nós negativamos a vontade de Deus, que é aplicada na vida de cada um de nós, e não colocamos em prática isso, nós estamos pegando Jesus Cristo e colocando para trás de nós, dizendo, tu não sabe de nada, quem sabe é eu. Mas diz para todo mundo, eu sou crente em Cristo Jesus, mas é só da boca para fora. Porque quando a pessoa tem Cristo verdadeiramente, que ama o Pai, que ama o Filho, que ama o Espírito Santo, que eles são uma trindade, você começa a mudar automaticamente. Você não vai aborrecer o Pai, não vai aborrecer Cristo, e nem muito menos a presença do Espírito Santo aplicada nas nossas vidas. Você vai dar crédito para tudo que Deus tem falado para as nossas vidas, para a tua, para a minha vida. Porque nós vamos dar valor à Trindade. Se eu amo o Pai, eu tenho que amar o Filho. Se eu amo o Filho, eu tenho que amar o Espírito Santo. O Espírito Santo ainda é um pouquinho mais complicado. Porque o Espírito Santo, praticamente, qualquer desvio nosso de conduta espiritualmente falando, ele afasta. E ele é o único que a Bíblia diz que não existe perdão, viu? Para as gracinhas nossas. Não existe perdão. Não zomba do Espírito Santo, porque não existe perdão. É o único segmento dos três. Os três há perdão. Mas o Espírito Santo tem uma coisa que ele não perdoa. Não zombe, não tire o Espírito Santo. Não tire onda, como eu já vi pessoas brincando de falar em língua. Eu já vi isso, crente brincando. Você viu como a irmã fala em língua lá? Vai besta. Não brinca com essas coisas. O Espírito Santo dos três é o mais sensível. Por que ele é sensível, pastor? Porque ele habita dentro de cada um de nós. O Espírito Santo, ele está no dia a dia junto contigo. Então tudo que você desagrada, ou eu desagrado, pode ter certeza que a conta chega. Que não há perdão para quem zomba, quem faz graça com o Espírito Santo de Deus. Deus, ele perdoa, Jesus perdoa, mas o Espírito Santo é o único que a Bíblia diz que ele não tem perdão. Se você tirar o Espírito Santo, tirar uma onda com ele, fazer uma graça, falar em mistério sem precisar, como eu já vi. Porque tem uns crentes que já caiu faz hora, tá dentro da igreja, mas ele continua lá falando um negócio lá que é mistério mesmo. Não é mistério de Deus, mas é mistério embasado por ele mesmo. A igreja não pode ver que eu perdi o calor, o brilho, né? Eu vou mostrar que eu estou ainda pegando fogo, mas é puro H. É igual aquela pessoa que vai pregar, aí se perde na palavra, não sei, ele diz e aí começa a falar em mistério, ninguém entende o que ele está falando. Tem pessoas que é poder de Deus mesmo, mas tem pessoas que eu acho que não lê a Bíblia, que o Espírito Santo de Deus, ele, além de sensível, Deus nos dá um direito de você fala em língua, mas o Espírito Santo ele é tão bacana, tão legal, tão amigo, que ele permite ser controlado por você. É a Bíblia que diz que nós controlamos aquilo. Tem coisas assim, quando ele chega mesmo assim, chegando, que a gente não aguenta, né? Não tem jeito. É muita graça ter ele dentro de nós. E aí a gente não aguenta, explode para qualquer lado, né? Mas tem pessoas que não. Às vezes a gente estava dando ensino, não aqui. Quando eu estava na 12, acontecia isso lá. Tinha um camarada que não deixava eu falar nada.
Era eu falando e ele pulando na igreja, dia de ensino, gente. Pelo amor de Deus, senta, infeliz. E aí pulando, até que um dia chegou um irmão lá e falou assim, pastor Zé Carlos, falou, oi, eu estava na Salutar, tomando conta de uma casa de recuperação. E aí ele falou, isso que esse rapaz tem não é o Espírito Santo de Deus, isso é uma meninice. E eu fiquei com aquilo. Passado dias, veio uma irmã aqui da banda de Varja Grande e foi pregar lá. E aquele dia a casa dele caiu. Ele começou a pular e aí ela virou para ele e falou, em nome de Jesus, senta. Aí que ele revelou quem ele era. Não era o Espírito Santo de Deus. Era um demônio menino que você não falava nem um ar sem aquele camarada atrapalhar. Sabe como que era? Andava para a igreja toda, receba aquele piseiro. E aí aquele dia a casa dele caiu. Porque quando a irmã falou isso na autoridade de Deus e diz, ei, tenha decência e ordem na minha casa, isso é meninice, saia dessa vida. E ele caiu, ficou lá umas 2 horas caído. Acabou o culto e ele caído lá. Eliane Santos, a paz do Senhor. Então por quê, irmãos? Muitas vezes quando nós não temos o conhecimento necessário dentro da palavra, nós também não temos discernimento. E quantas vezes eu chamava ele, falava, rapaz, eu quero dar um ensino lá, por favor, sente. Não, pastor, é muita glória, mas não era glória, porque eu estava aplicando a palavra para aquelas pessoas dependentes químicos, assim como eu no passado também fui, e eu tinha que aplicar a mesma palavra que aplicaram para mim. E ele entrava com aquilo, daqui a pouco fazia aquele escarcel, e eu ficava olhando, falei, esse cara não está certo, não pode ter tanto poder assim. Porque o poder, ele tem decência, ele tem ordem. Não digo numa festa, tá lá naquela festa, um culto abençoado, mas o Espírito é sujeito a nós, a Bíblia diz. Peraí, eu vou ouvir, mas aquele homem nunca ouvia. Entrava dentro da igreja, era uma glória terrível, mas eu prestava atenção que quando nós estávamos de joelho, ele bebia água o tempo todo. Olha, esse santão tá puxando essa santidade da onde? Quando tínhamos as campanhas nossas lá, que era internamente, ou ele inventava que estava com uma dor de cabeça, porque o espírito, o inimigo, ele não tem aconchego com Deus, ele não tem conversa com Deus. Então ele fazia essa meninice para atrapalhar o trabalho. Que lá não tinha caixa de som, era feito na garganta. Aí você imagina um cara gritando o tempo todo dentro de uma salinha. Que era assim, nós não tínhamos igreja ainda lá. Era feito dentro de uma área. O cara chegou lá, né, cara, e viu o culto. Era assim que era, né? Então, nós temos que aprender a dar crédito, como diz 1 João, capítulo 5, versículo 1, que diz, nós temos que dar crédito que foi gerado por Deus. Observar mais. Observe mais. Diz, Senhor, isso é teu. Depois que eu aprendi a questionar Deus, não brigar com Deus, tá, gente? Questionar Deus, Senhor, isso é teu. Daqui a pouco o Senhor fala, não é, é ou não é. Que o Senhor fala. O Senhor ainda fala com quem aprendeu a gerar intimidade com Ele. O Senhor continua falando com quem se esforça para ter uma aliança sólida com Ele. Ele não fala, é com esses que saem caçando missionário, sai caçando profeta, né? Tem gente que sai caçando, né? Caçando para a cabeça. Porque Deus não fala comigo quando eu quero. Eu falo com Ele quando eu quero. Mas Ele não fala comigo quando eu quero. Você e eu é fácil, nós ajoelhamos e começa a falar com Ele. Se Ele responder, amém.
Ele é Deus. Não preciso eu sair atrás de ninguém. Já chegou pessoas, irmãos em mim, até falam mesmo pra cara, fala aqui, ó, ligou com esse negócio de pedir oração, saiba quem é, porque eu não vou mais orar por certas pessoas. Às vezes entra aqui, ó, pede pra cara, eu quero falar com o pastor. Vem cá, tu não tem pastor não? Tu tá desvalorizando o pastor seu? Que poder eu tenho a mais? Eu não tenho poder nenhum, a não ser aquilo que Deus permite. Tem umas pessoas que é terrível. Você tem pastor, dê crédito a ele. Mas ele não presta. Quem não presta é ele ou é tu? Dê espaço para o teu pastor, coloca nas mãos de Deus, chama ele, a pastora, chama ali, né? Olha, eu quero apresentar, tá aí o pastor Cidercino, mas a pastora Maria, que o pastor Cidercino, em vez em quando eu peço para ele, pastor Cidercino, eu estou passando, outro dia eu disse para ele, estou passando por isso e por isso, e ficou entre nós isso. Mas eu não fui pedir para outro, não. Eu estou dando crédito a Deus na vida do pastor Cidercino. Se eu pedir para o pastor Gilmar, é a mesma coisa. Eu não vou levar o problema para o pastor Cidercino. Porque aí eu vou estar desmerecendo um ou outro. E não foi isso que Deus gerou na nossa vida. Deus gerou que o Senhor Jesus é a resposta de tudo para mim e para a tua vida. Se você adquire pessoas, se você tem pessoas que podem interceder juntamente com você, mas você tomando a posição e não o intercessor, como eu vejo aí um bando de preguiçoso que não cresce espiritualmente, não vai para frente de jeito nenhum, não ora, não se cuida, não cuida com o que fala, tá aí todo bagunçado. Aí vem, pastor Zé Carlos, olha por mim, olha por você. Vai consertar o que tu fizeste lá para trás, as mágoas que você gerou. Vai consertar, pede para Deus, Senhor, arrume esse altar quebrado. Porque tem pessoas que é assim, passa 10 pessoas, pede para os 10, ora por mim, quer dizer, já quebrou o primeiro lá, já falei sobre isso aqui. Se você tem um pastor, uma mulher de Deus que é esposa, se é uma mulher, chama a esposa do seu pastor, senta com ela. É que tem as pastoras também que eu vou falar para tu, viu? Fofoqueira não, aquele milagre, né? Uma vez eu não vou dizer o nome aqui, mas tinha uma pastora que tudo que contava para ela, ela vinha contar pra gente. A irmã tá vivendo desse jeito lá com o marido dela, misericórdia. Rapaz, aprenda. Porque se as pessoas vêm até a mim e confiam um problema, eu tenho que ficar com aquilo, ó, baú, boca de siri. É eu o problema? Não, é o problema sendo lançado na mão de Deus e Deus vai gerar tudo em silêncio. Mas ela gostava. Aquela irmã tá desse jeito, tu tá sabendo disso, né? Comigo ela não vinha muito de conversa, não. Fofoqueira, uma obreira, uma mulher de Deus, que se diz de Deus, é de Deus, mas ainda não pegou o que foi gerado por Deus e manteve ali num certo silêncio. Nós que somos pastores, às vezes a gente escuta a coisa do arco da velha, mas é para ficar aqui. Você lança aquilo lá no mar do esquecimento e não sai por aí tentando diminuir as pessoas. Tem homens de Deus assim, pastores assim, que não é confiável. Outro dia chamei o pastor Cidercino, contei um monte de coisa para ele. Eu sei que vocês estão orando. Pastor Cidercino, eu estou passando assim, assado. O meu namorado acabou de chegar. Então, conversei com ele. É raro a gente conversar. Igual o pastor Gilmar também é raro, né? Então, eu depositei confiança em Deus na vida do pastor Cidercino. Pastor Cidercino, está acontecendo assim, assado, com a minha saúde. E eu estou preocupado.
E o pastor Sidercino disse, nós estamos orando. Pronto, a conversa acabou. Aí eu vou correndo, né? Vejo um missionário, vou lá e conto o mesmo problema. Você já quebrou o que eu pedi para o pastor Sidercino. Você tem que confiar em Cristo, viu? E ver e dar valor às pessoas que te ajudam nessa sua campanha, nessa tua luta. Porque você dá ênfase e credo ao que foi gerado por Deus. Vença suas coisas no silêncio. Porque senão daqui a pouco não vai funcionar. Outro dia eu fui numa igreja de Sil Porrete lá. A gente acaba o culto, faz aquela fila. Peraí, eu já orei já, gente. De acabar aqui, não vou orar por ninguém não. Estou cansado, estou praticamente quase morto aqui de canseira, dor de cabeça. Entende? Que tem igreja que você vai, eu saio de lá com uma dor de cabeça tão grande, porque eu não aliso. Eu não vou lá com palavrinha que vai acalhar com B e com A, não. Eu vou com a palavra que edifica, que muda, que transforma a vida da pessoa. E tem pessoas que não querem isso. Aprenda a entregar as coisas na mão de Deus e deixar lá. E venha, pega um problema de outro, aleluia. E Deus assim vai fazer notório o nome dele muito mais rápido na minha e na tua vida. Agora fica falando para B e para A, daqui a pouco tu tá servindo de escárnio. O que é escárnio? As pessoas vão escarnecer da tua história, da tua situação. Cuidado com quem você revela coisas suas. Se não tiver ninguém, revela para ele, porque ele é o teu e o meu melhor amigo, e ele vai guardar para ele, não, ele vai jogar aquilo lá para lá e te trazer boas novas, porque é assim que o nosso Deus trabalha. Mas tem crente que eu sei o problema dele, o Batista sabe, o pastor Sidercino sabe, o pastor Gilmar sabe, todo mundo, a galera do colégio, todo mundo sabe. Para com isso, quando é que eu vou crescer, quando é que eu vou dar ênfase ao que foi gerado por Deus? A Bíblia diz que tudo que pedires em meu nome, certamente Deus fará. É lógico que tem tribulação, tem luta que a gente não tem que chamar alguém, né? Ó, me ajuda, eu estou nesse propósito, estou passando por isso, estou passando por aquilo, mas guarda para você e esse amigo, não esparrame mais, para que você não se torne uma pessoa escarnecida depois e depois abatida pelo que você mesmo falou. E é isso que muita gente não dá. Parece que não acredita mais em Cristo, mas acredita mais nas pessoas do que em Cristo. As pessoas estão aí para interceder. Tem muitas pessoas que eu dou valor, respeito e sou grato, tenho gratidão a Deus por essas pessoas ter se aproximado da minha vida, mas não revele o seu segredo para todo mundo, que tem gente que é engraçada a maneira dessas pessoas levar. Parece que não acredita mais em Deus, mas no ser humano. O dia que eu estava bem ruim aqui, eu chamei o pastor Cid, ó, que eu e o pastor Sidercino, ele me manda hino todo dia, glória a Deus, né? O boy, quando ele manda, que ele manda pro pastor, como é que é o nome? Esqueci o nome do pastor. Aí ele manda para ele, agora ele parou, tá só o Sidercino, glória a Deus. Aí ele manda para ele manda para mim. É assim, era assim, né? Agora parou. Mas todos os dias, já de madrugada, o pastor Sidercino me manda um hino. Muitas vezes é melhor que falar. Porque eu sei que nessa madrugada o pastor Sidercino está orando. E se ele lembrou de mim de uma certa forma, ele está lembrando também de mim naquele propósito a qual eu falei para ele, que vocês aqui não sabem o que é. Gere no silêncio, a Bíblia diz. Não saia fazendo aquele alvoroço, não. Não saia por aí se martirizando ou se colocando numa posição de coitadinho, não. Você é mais que vencedor. Você é bem maior que essa dificuldade que você está vivendo. Quando você dá crédito, como diz em 1 João, capítulo 5, versículo 1, dá crédito ao que foi gerado por Deus, bendito mesmo.
O pastor o pastor Benedito agora parou, mas ele mandava o mesmo hino, mas eu achava engraçado. Pô, cara, nós indo igual. Aí é porque o pastor Benedito é amigo do pastor Sidercino. E o pastor Sidercino, ele não é de falar, ele gosta de colocar os hinos. Aí a gente escuta, às vezes é de madrugada, eu ainda não dormi, 3 horas, aí ele manda. Lá, o pastor Sidercino, ele já está acordado, alguma coisa ele está fazendo, né? E aí ele manda. É um hábito, já sei, todo dia tem. Mas teve um dia que eu tive que conversar com ele como pastor, não, como ovelha. O pastor também é ovelha, o pastor também se machuca, o pastor também sente dor, o pastor também sofre, o pastor também passa por coisas terríveis, né? Eliane Santos, falei do meu passado para uma irmã, passado o tempo, a igreja toda estava sabendo, eu confiei demais, hoje ninguém sabe do meu presente, só Deus. É essa realidade, irmã Eliane. Decreta o que foi gerado por Deus, é o que a palavra diz. Tem coisa que é melhor você ficar quieto, não fala não, que é pior. Pastor, eu quero que você ore por mim, o meu casamento. 1 ano, 2 anos, seu casamento do mesmo jeito. Onde está a falha? Meu casamento, 3 anos, do mesmo jeito. Vem cá, onde está essa falha? Onde está esse buraco? Por que não acontece coisas novas na minha vida, na tua vida? E se eu estou falando isso aqui, que eu estou falando com crédito. Eu tenho conhecimento. Eu já passei por alguns vitupérios que Deus, aqui mesmo, aqui fazendo esse trabalho, eu já fui extremamente abençoado. Quem não lembra que eu tinha glaucoma? Não tenho mais. Tenho pressão no olho por causa dos tiros. Mas não tenho glaucoma mais. Melava de escorrer. E eu fui curado fazendo a obra de Deus aqui. De vez em quando eu falo, e irmãos, se puder, ore por nós. Mas de uma forma geral, não vou especificar o que eu estou passando. Quando eu quis falar com alguém, eu procurei uma pessoa de prumo na presença de Deus. Não procurei uma pessoa empenada para ir falar, não. Procurei o pastor Sidercino, porque eu já conheço a ideologia de vida dele. Já sei quem é ele. Não é um homem de conversa fiada. Então eu fui lá e depositei nele. Não posso fazer isso, o problema é meu. Mas disse a ele, olha, me ajuda a dar a volta nesse muro, porque tá difícil. Dar a volta no muro. Não é melhor andar em 2 do que andar sozinho? Mas não sair pedindo oração para todo mundo. Porque primeiro eu estou esperando Deus agir com as conformidades que só Deus pode gerar. Por isso que ele diz lá, nós temos que dar ênfase e crédito ao que foi gerado. Mantenha-se em segredo. Tem muitas pessoas ainda de um caráter infalível nessa terra. Por exemplo, vou dar um exemplo, Batista, a irmã Edna, pessoas que eu conheço. Eu posso contar o que for pro Batista, fica lá com o Batista. Mas nem todo mundo é dessa maneira. Aí parece que eu saio procurando socorro e o socorro está bem presente, mas parece que eu não quero. Eu saio procurando, sabe? E o Senhor dizendo, olha, eu aqui, eu que posso fazer tudo isso que você deseja. Entenda? O Senhor ainda é a principal causa da nossa vitória. Eu vou porque o pastor Zé Carlos ora, Deus cura. Não, eu não curo ninguém. Se eu curasse, eu não tinha um monte de problema de saúde que eu tenho. Eu trabalhando aqui, eu já dei exemplos, nós ganhamos um carro, eu trabalhando bem aqui, ó. Sem nunca colocar um Pix aí embaixo. Olha, irmãos, o número do meu Pix. Receba, vai morrer para lá, que não é desse jeito. A obra de Deus não é feita de homens escarnecedores. Nunca coloquei um Pix aí. Nunca. Alguém um dia me deu até coloca lá um Pix missionário. Tome vergonha. A palavra de graça.
Eu dou ênfase ao que foi gerado por Deus, foi gerado em mim e eu devolvo isso. Não, de qualquer forma, tudo que Deus nos dá, eu posso fazer com que isso se replica em outras vidas. Eu não vou perder o que Deus me deu, mas eu posso ensinar aqueles que não conhecem o que eu conheço, que não tem ainda esse impacto todo, que não aprendeu ainda, não chegou a um denominador comum diante de Deus ainda, que está tendo dificuldade para compreender o que foi gerado por Deus e as expectativas de Deus na vida de cada um. Mas eu não perco mais, o que eu aprendo de Deus fica comigo. E todos nós temos o poder dado por Deus de delimitar certas coisas, ou limitar certas coisas na vida nossa. Mas tem crente que não sabe disso. Me dá o quê? Levanta. Pega a tua foice, que a roçada é grande. A caminhada é grande na vida nossa. Se esforça-te, a Bíblia diz esforça-te, e eu estarei contigo. Deus não tem nada com preguiçoso. E é o que a gente mais vê hoje. Olha por mim, pastor Zé Carlos. O que foi? É meu casamento. Mas tá com quanto tempo isso já? 5 anos. Aquele homem não tem jeito, não. Eu acho que quem não tem jeito é quem tá pedindo. Porque se a pessoa está se esforçando com Deus, uma hora isso tem que passar. Se a pessoa está indo buscar Deus, uma hora Deus... Irmãos, ninguém busca Deus em vão. O Senhor responde. O problema é que nós, a maioria de nós hoje, só somos crentes dentro da igreja. Eita, e lá fala em mistério, pula, sacode, falta quebrar o pescoço. É irmã jogando pano por cima das saias, é aquele piseiro todo, é irmão pulando por cima do banco. Mas em casa, aonde é que você consegue a vitória tua? A Bíblia diz o quê? Entra aonde? No teu quarto. E lá eu falo contigo, você chora, se derrama, e o Senhor diz, hoje eu vou multiplicar as minhas ações na tua vida. Mas que é poucos que faz isso. Não fazem mais. Esse é o problema. De algumas mudanças não ser conquistada por nós que servimos a Deus. Eu trabalhando bem aqui um dia, eu ganhei 35 mil. Que é esse vermelhinho que eu tenho ali. Ó. Então eu falo isso porque Deus ele nos honra. Ele nos honra, mas Ele sabe a hora. E não é eu que sei, não. É Deus que sabe a hora. Então, por isso que a Bíblia diz, faça para mim primeiro. Porque as demais coisas... eu acrescento na tua vida conforme o teu e o meu esforço. Quantas coisas já me aconteceu fazer nesse trabalho aqui. Que muita gente até acha que é doidura minha, mas não é não. Aqui tem pessoas que têm sede, que quer aprender. E todos os dias montar um degrau a mais na presença de Deus. Vamos... olha o que diz aqui quando nós negamos os propósitos de Deus na nossa vida. Em 1 João 2,22, quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Messias, este é o inimigo de Cristo, aquele que rejeita tanto o Pai quanto o Filho. Quando nós estamos desobedecendo a Deus, ou não se enquadra propositalmente, porque tem aquele que não se enquadra porque ele não conhece. E esses são facinhos da gente matar eles. São os novos convertidos que não... Mas hoje é meio difícil falar novo convertido. Porque geralmente a pessoa já passou por uma igreja, então não é bem novo convertido. É uma pessoa que estava afastada, né? E volta para a casa do Pai. Então geralmente não é. Mas quando é que nós negamos a Cristo? Pastor, quando é que a gente nega a Cristo? Quando nos tornamos desobedientes, quando não nos esforçamos para entrar pela vontade assim estipulada por Deus na nossa vida. Aí nós entramos nessa... quem é mentiroso? Senão aquele que nega. Quando nós
temos Cristo na vida, certamente nós seremos cobrados por aquilo que nós já conhecemos. Deus não vai ter, como no livro de Naum diz, não vou ter ninguém por inocente, principalmente a nós que somos conhecedores da palavra. João 2,23 diz, todo aquele que nega o filho, de igual forma não tem o pai. Quem confessa publicamente o filho tem também o pai. Eu gostei dessa palavra que um dia eu entrei no Banco Bradesco aqui. E tinha um irmão dentro da igreja, eles eram um casal, crente de dar amargo, mas era só dentro da igreja. E eu fui me aproximando, eu vi que ele baixou a cabeça e eu dei a paz para ele, a paz do Senhor, né? E ele virou para mim e falou, senhor, bem baixinho. Aí, como naquele tempo eu não tinha parafuso, esse camarada não está enquadrado naquela palavra. Ó. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Messias, este é inimigo de Deus, né? Mas o 1 João 2,23, todo aquele que nega, presta bem atenção. Você nunca encontrou ninguém assim? Ele nega. Ele nega a existência de Deus na vida dele quando ele, uma simples palavra, a paz do Senhor, e ele, ou ele resmunga, ou Senhor, bem baixinho, para que ninguém perceba. É no emprego, é dentro de um ônibus, é no meio da cidade, em um comércio. Tem muitos crentes que se negam, ele não nega Cristo. Ele não nega Cristo simplesmente no falar. Ele nega Cristo de todas as maneiras possíveis. Ele só é crente dentro da igreja. Na igreja todo mundo sabe que ele é crente ou ela é crente. Mas fora disso, dá dó. Porque ele nega. Então nós temos que cuidar muito com as pessoas que negam Cristo. Porque quem nega Cristo não está em Cristo. E se não está em Cristo, não passou por um processo. E se não passou por um processo, a gente pode estar perto de uma pessoa extremamente problemática, que pode nos gerar certas dificuldades. Quer dizer, por que é assim? Porque o rebelde, ele vem para manchar aquilo que Deus purificou na tua vida. O rebelde, ele vem de encontro para negativar tudo que Deus fez na tua vida. Se uma pessoa se comporta dessa forma e não é novo convertido, afasta dele, porque ele não é bem trigo não, ele é parecido com trigo, mas é joio. Eu não posso de maneira nenhuma negar quem habita em mim. Você não pode, não tem esse direito. Nós não podemos negar a presença de Deus na nossa vida e não podemos involuntariamente também negar que o Senhor é o nosso controlador, o nosso Deus, e que Ele está acima de tudo e de todos nós. E como é que a gente não nega Cristo? Procurando entrar pela vontade que agrada a Ele. E agrada a Ele, às vezes, é lá no meio do mundo, no teu emprego. Você é crente, eu estou indo lá. Já vi crente assim, crente velho, estou indo lá, mas não sou crente ainda não. Foi no frigorífico que eu vi isso. Eu trabalhando lá, e um irmão, ele já era, eu acho que ele era cooperador, mas lá no frigorífico ninguém conhecia ele como crente. No final dele, se eu não estou equivocado, ele está no mundo hoje. Porque esse é o resultado. Ele negava, qualquer um que perguntasse, ele evitava nós que éramos crentes de chegar até perto dele. Sempre ele saía, sabe? Para não revelar às pessoas que ele era crente. Infelizmente é isso que está acontecendo mesmo. Tá difícil saber quem é cristão nos dias de hoje. E essa forma passou, pastor Gilmar, a crescer de novo nos dias atuais hoje. Tem pessoas que eu sempre falo aqui que não pode sair de uma cidade para outra, né? Todo aquele que João 2,29 diz: sabeis que ele é justo, tomai conhecimento também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. O que é justiça
pastor, bem isso aí que eu estou acabando de falar, é você não negar a Cristo. Eu não negar a Cristo. Você é crente só sim, pela glória, pela misericórdia de Deus. Sou crente sim. Tem gente que a gente pergunta para ele, você é crente? Eu estou indo lá. Pode saber que ele é e não é menino, não, é velho dentro da igreja. Mas ele, diante das pessoas que não são crentes, ele se contradiz. Ele nega. Quem foi o primeiro a negar Cristo? Foi Pedro. Ele dizia, Pedro, tu vai me negar? Ele falou, vou nada. Quer dizer, no meio do povo, Pedro era firme, não nego não. Mas quando ele viu a situação que Jesus estava, aí ele parou para, não, Toninato, já vi você aí. Aí ele parou para pensar, o quê? Aí daqui a pouco alguém chega nele e diz para ele, tu não fazia parte daquele povo lá de Jesus? E o que é que ele diz? Não, eu não conheço não. Pedro, teoricamente a gente olhando, é o primeiro desviado que eu vejo. É o primeiro a se afastar, ele nega Cristo ali, nega terrivelmente. Apesar que depois disso a gente não vê Pedro cambaleando em dois caminhos. Você vê Pedro aí muito determinado e ele mostra a determinação e o poder que Deus teve de transformação na vida dele, porque a Bíblia diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo, ele não fugiu da raia, ele voou até o final. Agora Cristo vive em mim, como Paulo diz, não mais eu. Eu sei que aquilo gerou um arrependimento muito grande em Pedro. Não era esse o propósito dele, porque Pedro era extremamente sanguíneo, era extremamente doido, mas mesmo ele sendo extremamente sanguíneo, ele sentiu medo. Nós não somos super-heróis, irmãos. Ele sentiu medo, porque olha o que fizeram com o meu mestre. Vai fazer comigo também. Ele pensou, vai fazer comigo também. E é isso que eu sempre digo. Se você tem experiência com Deus, se você tem intimidade com Deus, você não vai sentir medo de nada, não. Você não vai, nem eu, sentimos medo, porque o Senhor vai te dar aquele espírito que Estevão foi até o final. Ele disse, não, eu não nego a Cristo não, vocês não prestam e pronto, acabou. Estevão morreu porque ele confrontava o povo rebelde. Então se ajuntaram e apedrejaram Estevão. Mas a Bíblia diz, para a honra e glória do Senhor, que quando Pedro está ali, naquela posição, sendo sacrificado através de pedradas, ele olhou para o céu, e o céu se abriu, e ele viu o céu. Quer dizer, ele não estava nem aí com essas pedradas. A Bíblia diz, morrer em Cristo, na realidade não é morrer, é ganhar uma vida eterna, para sempre, né? João 2,29, sabeis que ele é justo, tomai conhecimento também, que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Praticar a justiça é o quê, pastor? Por exemplo, vou dar um pequeno exemplo, não negar que você é quem você é. Não negar que você é filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sou sim evangélico, não. Sou convertido, lavado, remido no sangue de Jesus. Porque você precisa experimentar isso. O crente, ele é um dispositivo que semeia a alegria onde ele está. Mas tem uns crentes que ele semeia vergonha onde ele está. Uma vez, eu vou contar aqui bem rapidinho. Uma irmã passou e tinha um menino assim, do meu lado, e eu disse para ele, eu não conhecia elas, porque eu vi ela pulando lá na igreja, e eu disse para ele, essa irmã é tão crente, né? Ele falou, vai lá num determinado lugar que ela trabalha, que você vai ver quem é a crente. Ela só é crente dentro da igreja. É doído quando uma pessoa que não serve a Deus fala um trem desse pra gente. E eu fiquei sem graça. Ele falou, não, vai lá que você vai ver
o que esta mulher apronta. Falei, sério, rapaz, sério. Essa mulher não tem nada de crente não, pastor Zé Carlos. Isso aí não respeita marido não. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça por dias. Depois de meu... Eu acho que eu errei um negócio aqui, não sei onde é que eu ia. Tá aqui. Malaquias 3:8, 3:18. Vamos entender. João Tenório, boa noite, pastor José Carlos. Aqui Deus venha abençoar a sua vida. Obrigado, e da sua família também. Você, viu? Malaquias 3:18 diz assim: então vereis outra vez a enorme diferença entre o justo e o maldoso, entre os que servem a Deus e os que não servem. Esse é o último versículo de hoje. Então vereis outra vez. O Senhor está vindo de encontro com as nossas expectativas, não. Ele está vindo de encontro com o que ele disse. Eu virei como ladrão. Ele vai vir de surpresa. Mas ele está muito próximo pelo que nós estamos observando. Os momentos no mundo inteiro. As ocasiões, a preparação do anticristo que está bem aí. Então ele diz, então vereis outra vez a enorme diferença entre o justo e o maldoso, entre os que servem a Deus e os que não servem. Entenderam? Essa é a palavra de hoje, a última palavra de hoje. Era mais, mas eu vou cortar aqui, porque até aqui o Senhor tem falado. Daqui para frente é eu que vou, e aí eu não presto, viu? Eu não falo nada com nada, coisa com coisa. Então assim, então o Senhor vai vir. Ele vai vir, Malaquias 3:18 diz, então vereis outra vez a enorme diferença entre o que é justo e o maldoso, entre os que servem a Deus e os que não servem. Dê ênfase, dê prazer a Deus. E quando você deixa com que Deus cresça na tua vida, você pode ter certeza de uma coisa: nada é impossível para você. Não deixa Deus chegar de surpresa nas nossas vidas e entrar nessa palavra, então vereis quem é você. Se tu é crente ou se você é maldoso. Ou se você e eu não nos posicionamos segundo o querer e a vontade de Deus. E a palavra de hoje é essa, não vou passar daqui. Pastor, mas não teve nenhum sapeca? Não, irmão. Aqui não tem retetel, não. Dia de retetel, quem decide é Deus. Aliás, nem existe esse negócio de retetel. Retetel lá na África é um espírito maligno, viu, gente? Tira essa expressão da boca. Na casa do Pai não tem retetel. Na casa do Pai tem pessoas convertidas, lavadas, que sente gozo e prazer de tê-lo, né? Na mesma festa, né? Na mesma alegria. A tua alegria, a minha alegria vem do Senhor. Independente do que nós vivemos, independente do que você está passando, se é enfermidade, seja o que for, né? O Senhor pelejará por vós e nós calaremos. Essa é a realidade. Mas não negue a Cristo. Falamos sobre isso hoje. Não negue o real propósito de Deus na tua vida e na minha vida. Mas se aproxime mais daquele que pode solucionar. Oh, glória! Afaste um pouco daquilo que pode te fazer mal. Afasta. Está na hora de você gerar uma certa intimidade com Deus que talvez você não tenha. Não fica depositando toda a confiança no ser humano. Há uns que nós devemos confiar. Mas confie primeiro plenamente no Senhor. E as demais coisas são peças que às vezes são necessárias na nossa vida. São coisas que Deus coloca, pessoas que Deus coloca para nos ajudar
a chegar até o final com a nossa cruz, mas preste bem atenção. Assim como os anjos, Deus nunca autorizou que nós viéssemos a adorar. Não coloca o homem no lugar de Deus. Tenha a tua própria experiência com Deus, porque isso é ordem dele. Obedeça mais. Gere mais impacto no céu. Surpreenda a Deus. Nós temos capacidade de surpreender a Deus. Quando nós chegamos nele e admitimos que não somos nada sem ele e que precisamos urgentemente do socorro onipresente, onisciente, onipotente, que só ele pode me dar e te dar. Entenda isso. E as coisas se farão novas na minha e na tua vida. O teu ministério vai seguir adiante, abençoado por Deus. Sem tribulação isso é quase impossível. Tudo vai haver tribulação, mas alegrai, porque por esse caminho Jesus passou e preparou a tua caminhada. Você não está só, nem eu e nem você, porque o Senhor, tudo que Ele quer é não nos pegarmos a todos nós aí com as nossas lamparinas vazias. E encha Ele de azeite. Como que eu encho, pastor? Buscando na verdadeira fonte, que ainda é o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Não existe outra fonte. Eu não tenho como aplicar poder de Deus na vida tua, nem para mim mesmo. Eu aplico o poder de Deus quando eu busco. Aí Ele é quem aplica, não sou eu. E se tiver tudo certinho, se tiver alguma coisa errada, Ele não aplica não. Porque Ele não trabalha com casa suja. Ele trabalha com casa renovada, com casa que renunciou. É com esse tipo de pessoas que Ele trabalha. Que diz: Senhor, o Senhor é maior que tudo e todos. E eu preciso do Senhor na minha vida. Oh, glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar pela vida do Diadema, seus filhos, né, irmã Josefa. Pelo irmão José Ventura, né? Que tá com Covid. Eu pensei que esse trem nem tava existindo mais, né? Eu tenho que ficar velho, porque às vezes eu ando pra rua aí, eu nunca peguei essa doença, graças a Deus. O Senhor me livrou até aqui dela, mas a família minha, todo mundo pegou isso. E uma boa parte é diabético, né? Fiquei preocupado quando um irmão meu, chamado Paulo, pegou esse. Foi bem ruim. A minha mãe pegou, né? E eu nunca vacinei também não. Nunca vacinei e nunca peguei. Para a glória de Deus, né? Então vamos orar pela vida do Júnior. Ele não está aí hoje, mas nós vamos orar um pelos outros, tá? Bendito Deus, nosso Pai, dono de tudo que nós conhecemos. O Senhor é o Criador do céu e da terra. E portanto, meu Deus, a semente humana também foi constituída pelas tuas mãos. E nós somos gratos, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pela misericórdia alcançada, pelo dia de hoje, pelas nossas famílias, pelos nossos irmãos, pela tua igreja e pela tua misericórdia, meu Deus, estendida a cada um de nós. Nesta noite, meu Deus, nós confiamos a Ti a vida do irmão Diadema, os seus filhos, a sua esposa e todos os negócios dele lá em São Paulo, Rio, que o Senhor possa, meu Deus, todos os dias prevalecer cada dia mais com a Tua vontade e com a Tua misericórdia na vida do Diadema. Senhor, meu Deus, apresenta a vida da irmã Josefa, que já está lá no estado dela, lá no Nordeste. Que o Senhor continue operando maravilhas naquela vida. Que o Senhor possa todos os dias, Deus, acrescentar um pouquinho do Senhor, cada vez maior, na vida dela, do esposo, dos filhos. E assim, meu Deus, também apresento nesta noite a vida do irmão José Vital. Que o Senhor possa, papai, colocar todos os dias, que ele possa, meu pai, entrar por aquela porta que eu sei que ela é estreita, é difícil, mas
o Senhor vai fazer com que passe por essa porta do milagre que só o Senhor tem. Ele está lá, papai Ventura, papai José Ventura. Que o Senhor coloque, meu Deus, a tua mão do médico dos médicos e Senhor dos senhores. E eu sei que amanhã o Ventura já vai levantar diferente, porque não há nada melhor, Pai. Não há nada maior do que o Senhor quando entra na nossa batalha, seja ela financeira, seja ela de saúde, seja ela de dificuldade espiritual. Não há nada que o Senhor não possa reverter o quadro. Eu não posso, mas o Senhor pode. Que o Senhor venha ter, meu Deus, misericórdia das nossas vidas. Deus, apresenta a vida do Júnior, da irmã Kelly, do pastor Cidercino, da pastora Maria Aparecida. Ah, Senhor, que o Senhor também veja pela vida os filhos do pastor Cidercino, da pastora Maria, e assim sucessivamente toda a família. Pai, também apresenta a vida do pastor Gilmar, da missionária Cida Lima, os seus filhos, que o Senhor venha livrar do acidente, do homem mau, e tudo aquilo que venha, papai, trazer a nós tristeza. Que o Senhor proteja cada família, proteja a Anne, o genro que está lá em Porto Velho. Proteja, Senhor, a Samira, a minha esposa, minha mãe, meus irmãos e todos que fazem parte. Aí, meu Deus, o Pedrada, a irmã Edna, que o Senhor possa todos os dias bradar ricamente a vida do Tolinato com a família, que sai ali do mercado, mas ainda vem, meu Pai, ouvir a tua preciosa palavra. A vida do José Damascena, que está aí, é lá de São Paulo, mas não importa de onde nós somos. O Marco, o Elias Vitorino, que não está aí hoje, Pai, mas que o Senhor possa, Senhor, abençoar o João Tenório, que o Senhor faça, meu Deus, cada dia, a Eliane Santos, os seus filhos, que tudo venha, Pai, para a honra e glória do Teu nome. As pessoas que estão por fora, meu Deus, que o Senhor venha também acrescentar dias e dias de muito gozo e vitória. Deus, me perdoe por não saber o nome de todo mundo, mas o Senhor sabe. O Marcos, lá do Vale São Domingo, que o Senhor abençoe os seus filhos, e eu sei, Pai, que se o Senhor estiver na nossa batalha, seremos mais que vencedores. Se a vitória não vir aqui, existe uma vitória preparada para cada um de nós. O Elias Vitorino, meu Deus, que o Senhor livre do acidente, que lá naquela aldeia onde ele trabalha, que cada dia mais os índios prestem atenção na glória, em tudo que o Senhor fez na vida dele, e que isso possa, Pai, ser multiplicado através da vida dele lá nas aldeias, e que não são poucas aldeias, são 8 aldeias, Pai. E eu sei que o Senhor tem um propósito para que teu servo esteja lá. E desta maneira nós te agradecemos, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a consolação e a comunhão do Espírito esteja com todos. Um abraço a todos. Amanhã, terça-feira, alguns vão estar no culto, né? Mas, amém. Nós vamos estar aqui a partir das 7, 7h15, por aí. Já estamos aqui. Até amanhã, se Deus quiser.